Olá, boa tarde. O Jornal Câmara Notícia está no ar. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Semana começando, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Hoje uma edição mais curta porque à 1h da tarde acontece a audiência pública sobre a Semana de Prevenção da Febre Maculosa, mas nós temos muitas reportagens aqui no jornal. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Gustavo Peta questiona atendimento do Centro de Referência Especializado em IST, HIV e AIDS. Moção dos vereadores Luiz Rossini e Jorge da Farmácia apoiam um projeto de lei que impõe prioridade na tramitação dos processos que envolvem pessoas com transtorno do espectro autista. Vereador Marcelo Silva quer informações sobre os serviços de locação de bicicletas oferecidos em Campinas. E no esporte, Guarani vence o Vitória em Salvador e deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. O esporte é daqui a pouco. Primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 53. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Confira agora a pauta completa. Em primeira discussão está na pauta o substitutivo total ao projeto de lei do vereador Nelson Osseri, que institui a política de prevenção à corrupção no município de Campinas. O objetivo é estabelecer princípios, diretrizes e objetivos a serem adotados pela administração pública e pelo Poder Legislativo para prevenir a prática de atos lesivos ao patrimônio público e ao erário. Em segunda discussão será analisado o projeto do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar por investidura área remanescente do viário municipal. A proposta desincorpora uma área de 90 metros quadrados situada no Jardim Novo Campos Elíseos. O item 3 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera o inciso da Lei Complementar número 53 de 2013, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade e autorizou a venda a proprietários lindeiros, instituindo servidões. O projeto altera essa lei para corrigir a descrição de uma área que foi usada como viela sanitária pela Sanasa. O item 4 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 9.782 de 1998. Essa lei desafetou passagens de pedestres do Jardim Chapadão e autorizou a venda para proprietários vizinhos a estes espaços. A alteração tem o objetivo de instituir servidão administrativa de passagem de águas pluviais na viela dessas áreas. O item 5 é a segunda discussão do projeto de lei de autoria dos vereadores Tenente Santini, J. Silva, Marcos Bernardelli, Nelson Osseri e do ex-vereador Tico Costa, que revoga a Lei 14.087 de 2011. A lei que será revogada obriga os bancos a instalarem bloqueadores de sinais de celulares dentro de seus estabelecimentos. Segundo a justificativa do projeto, tal medida está trazendo insegurança jurídica aos bancos, pois estes não possuem condições de cumprir a legislação. O item 6 é a primeira discussão do substitutivo total ao projeto de lei do vereador Tenente Santini, que altera a Lei 15.539 de 2017. Ele trata do serviço remunerado para o transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos. A lei que será alterada regulamentou o transporte por aplicativos como Uber. Atualmente é utilizada uma placa externa para a identificação dos veículos. O projeto cria a autorização de operação, que deve ser afixada no interior do veículo e em local visível. Segundo a justificativa, o método atual traz insegurança aos motoristas e aos passageiros. E, por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Rubens Gás, que concede o diploma Noel Rosa ao projeto Samba do Presidente. Iniciado em 2015 no bairro Santa Mônica, o Samba do Presidente é um projeto que envolve um grupo de sambistas campineiros e tem o objetivo de promover a cultura do samba de mesa em comunidades periféricas da cidade.
A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Daqui a pouco, à 1 hora da tarde, acontece a audiência pública aqui no plenário sobre a Semana de Prevenção da Febre Maculosa, autoria do vereador Luiz Rossini. A repórter Rita Maria já está no plenário e tem mais informações. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos amigos da TV Câmara. Realmente, já está tudo preparado para que, à 1 hora da tarde, o presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, o vereador Luiz Rossini, do PV, faça a abertura dessa audiência, dessa discussão sobre essa semana para ser inserida no calendário da cidade, uma semana de prevenção, e a data é de 1 a 7 de outubro. Se aprovado, teremos aí esse momento com os munícipes para que a prevenção possa acontecer. É do interesse de todas as pessoas e poderão vir para cá aqueles que quiserem participar. O evento é gratuito. Pode vir para cá, você que está nos assistindo nesse momento, e acompanhar e participar dessa discussão. A febre maculosa ela é transmitida pelo carrapato estrela e já causou mortes neste ano na cidade de Campinas. Portanto, é um assunto importante, Gabriel. Muito obrigado, então, pelas informações, Rita Maria. Lembrando, então, a audiência pública colada ao Câmara Notícia. O vereador Gustavo Peta protocolou o requerimento pedindo informações sobre o Centro de Referência Especializado em IST, HIV e AIDS. Confira a reportagem. No requerimento de número 2389, o vereador Gustavo Peta fez diversos questionamentos sobre o atendimento do Centro de Referência Especializado em IST, HIV e AIDS. O Centro de Referência é um exemplo, inclusive, de gestão pública para muitas cidades. É um centro construído historicamente por muitos profissionais da área de saúde, por médicos, enfermeiros, usuários. É uma referência já antiga. O problema é que chegam informações que faltam medicamentos, que faltam inclusive preservativos, que faltam os utensílios básicos para uma política de prevenção em relação a essas doenças que são sexualmente transmissíveis. Então é muito importante que haja condição para que esse trabalho, que tem uma história muito rica na cidade, continue funcionando. Então o requerimento é para perguntar todos os itens de medicamento, a preservativos, a número de funcionários, para saber como está funcionando o centro de referência. O parlamentar ainda quer saber como é o treinamento dos funcionários que lidam diretamente com o público. Os próprios funcionários públicos precisam ter um treinamento, uma capacidade de lidar com uma situação tão vulnerável, né, que as pessoas vivem, principalmente quando identificam uma doença sexualmente transmissível. Então é muito importante que haja todo esse preparo, esse treinamento, essa condição para o trabalho ser exercido. Os vereadores aprovaram a moção que apoia o projeto de lei que está em discussão no Senado Federal, que impõe prioridade na tramitação de processos jurídicos que envolvam pessoas com transtorno do espectro autista. Os vereadores aprovaram na reunião ordinária da última quarta-feira a moção número 220 de 2019, que apoia o projeto de lei número 1354 de 2019 em tramitação no Senado Federal, que impõe prioridade na tramitação processual em que figure como parte ou interveniente a pessoa com transtorno do espectro autista. O documento é assinado pelos vereadores Luiz Rossini e Jorge da Farmácia. O projeto de lei em questão impõe prioridade na tramitação de processos que envolvam pessoas com o transtorno, como explica Rossini. E a proposta, através desse projeto de lei do senador, é que nas ações judiciais em tramitação, que tenha uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista, seja como autor ou como réu do processo, que ele tenha prioridade na análise e tramitação desse processo. No sentido de que isso impõe, muitas vezes, algum tipo de sofrimento e causa impacto no comportamento desse indivíduo. Para os parlamentares campineiros,
O projeto de lei em tramitação no Senado vai beneficiar diretamente as pessoas com transtorno do espectro autista e que precisam do respaldo do poder público em muitos casos. Priorizar, acelerar, dar celeridade, agilizar esses processos acabam, inclusive, ajudando no cuidado da saúde dessas pessoas. Então, tanto o Jorge da Farmácia, que inclusive é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da Câmara, que é um vereador que se preocupa com essas causas, né? Conversando com ele, nós decidimos apresentar essa moção, porque é uma forma também da Câmara de Campinas buscar sensibilizar o Senado. A moção é a ferramenta que os vereadores possuem para apoiar, apelar ou protestar sobre determinado assunto. Quando aprovada, passa a representar a opinião da Câmara sobre o tema. E, de acordo com o vereador Luiz Rossini, o Legislativo campineiro não poderia ficar de fora desse assunto. Somente quem possui na família alguém com o transtorno do espectro autista sabe as dificuldades e muitas vezes os sofrimentos que esse indivíduo passa. E se a gente puder ter legislações que facilite, diminua, olhe com outro olhar, que procure também num processo de ação judicial essa visão humanista do processo, é uma coisa que a gente tem que apoiar e a Câmara de Campinas não podia se furtar a colocar a sua opinião. A nossa equipe conversou com o vereador Marcelo Silva durante a 52ª reunião ordinária sobre o requerimento em que ele pede informações à Prefeitura sobre o serviço de locação de bicicletas aqui na cidade. Acompanhe. O requerimento número 2396, de autoria do vereador Marcelo Silva, pede informações à Prefeitura sobre o serviço de locação de patinetes e bicicletas na cidade. O parlamentar explicou a demanda. Tiveram alguns microempreendedores que me procuraram, querendo saber a regulamentação aqui na Prefeitura. Hoje nós temos a locação de bicicletas e de patinetes só com grandes empresas, né? E aí esse microempresário veio no interesse de saber qual é o procedimento adotado pela Prefeitura e pela INDEC, pela CETEC, para autorizar esse tipo de deslocamento, esse tipo de serviço. Segundo Marcelo Silva, ele quer entender o processo e levar informação a esses empresários. A gente só queria aumentar esse campo, dar oportunidade para microempreendedores que talvez tenham novas ideias um pouco diferentes de patinetes ou de bicicleta, como foi o caso dessa pessoa que nos procurou. A Prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. A ideia é saber como é feita essa regulamentação, o que pode ser feito e se microempreendedores, microempresas também terão essa possibilidade de atuar aqui em Campinas. Rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para esta terça-feira. Reportagem com o vereador Permínio Monteiro sobre postos de saúde nos bairros Parque da Figueira, Vila IP e Santa Odila. E a vitória do Guarani em Salvador. O intervalo é rapidinho. O que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente isso está diminuindo, mas por muito tempo o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana. Então eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto nas nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável. O tempo seco permanece em Campinas nesta terça-feira, aliás, para toda a semana, viu? Amanhã o sol aparece durante todo o dia e não chove. A temperatura segue alta para o inverno, mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em requerimento, o vereador Permínio Monteiro pede explicações à Prefeitura sobre as farmácias dos postos de saúde dos bairros
Parque da Figueira, Vila IP e Santo Odila. O vereador Permínio Monteiro protocolou um requerimento número 2407, onde pede informações ao executivo sobre as farmácias dos postos de saúde do Parque Figueira, da Vila IP e Santa Odila. O parlamentar questiona o fato de as farmácias estarem fechando às 4 da tarde e não às 6 horas. Esses postos de saúde, inclusive o Parque da Figueira, vale ressaltar aqui que além dele, o Santa Odila e o Vila IP estão com a redução na questão do horário da farmácia. Isso é preocupante porque a população precisa ser atendida no horário normal, que seria até às 18 horas, e a maioria está chegando nas farmácias e batendo na porta e voltando porque simplesmente a farmácia está fechando às 16 horas. E diante disso, eu estou fazendo um requerimento de informação, já cobrei já junto à Secretaria de Saúde o porquê disso. Dizem que é a redução de funcionário e tem que ser relocado para outros lugares, mas a população não pode sofrer em relação a isso. Principalmente na região onde eu tenho uma representatividade política muito grande, eu estou cobrando pessoalmente do secretário, estou cobrando da Secretaria de Saúde do Distrito Sul para que realoque novamente esse funcionário que foi retirado lá do Parque da Figueira, Santo Odila e Vila IP e que o horário volte ao normal. A população não pode sofrer por isso, a população não pode ficar sem remédio e quem está doente realmente precisa. Então não é justo as pessoas chegarem e dar com a cara nas portas. Ainda de acordo com o vereador do PV, alguns funcionários não concordaram com as alterações. Houve uma reunião no Distrito Sul, porém alguns funcionários não concordaram, inclusive tem funcionários que estão com problema de saúde, tem funcionários que estão de licença e não é possível eles irem para outros lugares. Então eu acho que está errado, estou cobrando e vou continuar cobrando, porque a população não pode sofrer em cima de um problema desse. Vamos falar de Série B agora. Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Guarani se deu bem. Passou pelo Vitória e deixou a lanterna da Série B. O único gol do jogo saiu aos 24 minutos. Pelo lado esquerdo, Lucas Crispim viu a passagem de Thalisson, que cruzou o rasteiro. Michel Douglas, o atacante, na pequena área, se antecipou ao goleiro e mandou para o fundo das redes. Final, Vitória 0, Guarani 1, 3 pontos importantíssimos. Ah, com certeza, né? A vitória que coloca o Guarani na 18ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas a 2 pontos de deixar o Z4. Os 2 próximos jogos são aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, então não pode deixar passar esta oportunidade, hein? E hoje já começa uma nova rodada, a 23, e a Ponte Preta enfrenta o Operário em Ponta Grossa, no Paraná, às 8 horas da noite. A Macaca, que vem de derrota em casa, então precisa da reabilitação se ainda quiser ganhar e sonhar com o G4, o grupo que conquista o acesso à primeira divisão. E amanhã, é claro, a gente conta essa história. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12:30. Agora, 1 hora, tem audiência pública sobre febre maculosa, hein? Tchau!